Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, nós nos encontramos aqui nesta noite, Senhor, com os nossos corações ardendo para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós somos necessitados da Tua graça, do Teu amor, da Tua compaixão. Nós humildemente Te pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez. Receba os nossos louvores, os nossos hinos que serão entoados do profundo da nossa alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Vamos cantar? Vamos cantar. Hino 104, Sol maior, quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé para cima, Deus dá consolação. Vamos cantar. Cante. Quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé pra cima, Deus dá consolação.
Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus, irmãos. Amém? É maravilhoso poder estarmos na casa do Senhor nesta noite, adorando ao nosso bom Deus. Nós damos as nossas boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão nos visitando. Para nós é sempre uma honra, um privilégio muito grande poder ter cada um de vocês no nosso meio. Convidamos a todos para estar mais vezes em nossos cultos, que são realizados aqui no Pedregal todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. Aos domingos, às 8 horas da manhã, escola dominical, às 13h30, trabalho maravilhoso aqui no pátio superior da igreja, para todos os irmãos que vão passar o dia aqui. Às 16h30, o companheirismo com a mocidade, toda a igreja aqui dentro do santuário. E às 18 horas, o nosso culto da noite. Temos a nossa igreja em Taguatinga, onde os cultos são realizados ali, todas as terças-feiras, iniciando às 19h30. Aos sábados, o nosso culto ali em Taguatinga inicia às 18 horas. Lembramos que nós estamos no novo endereço. O endereço nosso ali de Taguatinga é CNF 1, edifício Praia Mar, setor F Norte, Taguatinga, Distrito Federal. Você que ainda não foi, você indo pela Sandu, você vai avistar o Colégio Projeção. Após o Colégio Projeção, a uns 500 metros, à sua esquerda, você vai ver o Supermercado Tóquio. Descendo aos fundos do Supermercado Tóquio, a igreja está ali no edifício Praia Mar, no subsolo. Lembramos também que amanhã, sábado, teremos culto de Santa Ceia ali em Taguatinga, iniciando às 18 horas. E no domingo, culto de Santa Ceia, aqui no Pedregal, iniciando às 17 horas. Portanto, não teremos o trabalho das 16h30 no domingo agora, por se tratar de culto de Santa Ceia. Lembramos também aos irmãos que a Kombi, que vai para Taguatinga, ela sai daqui da igreja às 16h45. Então você que usufrui aí deste benefício, qual é a Kombi da igreja, ela sai daqui da igreja do Pedregal às 16h30. Olha, nós queremos enviar o nosso abraço fraternal, o nosso Deus os abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta noite, através da nossa página na internet. Lembramos também do nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar diariamente através da Rádio Redentor AM 1110, de domingo a sexta-feira, no horário do meio-dia a 1h da tarde. E no sábado o nosso programa ele é apresentado pela manhã, das 7 às 8 horas da manhã. Lembrando também que se você não consegue sintonizar o rádio na Rádio Redentor, você pode estar acessando a nossa página na internet e acompanhando todos os nossos cultos, que são transmitidos ao vivo, e também os nossos programas Fé para Vencer. O endereço da nossa página é tabernaculodafé.df.org.br. Então, enviamos a nossa saudação a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Na Alemanha, em Frankfurt, a irmã Conceição Picotto. Na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani. No Paraguai, em Nova Esperança, o irmão Neri e família. No Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Eupídio e família. O irmão Valdinei e família. O irmão Leonardo Leite e o irmão Inaldo e família. No Gama, a irmã Ana Laura Camimura e família. No Recanto das Emas, a irmã Socorro Marques e o irmão Samuel. No Santa Maria, o irmão Paulo Sabino, também o irmão Marcos Antônio. Em Taguatinga, a irmã Sabrine, também a irmã Sara Almeida. Em Vicente Pires, o irmão Isaac e família. Em Goiás, na Fazenda Boa Esperança, o irmão Jorge Cunde, a irmã Diva. Em Iaciara, a irmã Coraci. No Jardim Gá, o irmão João Leite e a irmã Augustinha. O irmão Manuel Camelo e família. E a irmã Dalvirene e também a irmã Daniele Matos. Em Lusiânia, a irmã Maria Olímpia e também a irmã Marielle. Em Minas Sul, a irmã Késia, também o irmão Marcos André.
No Novo Gama, o irmão Lucas e a irmã Elaine e filhos, também o irmão José Inácio. Em São Miguel do Araguaia, o irmão Arlindo Fernandes. No Valparaíso, a irmã Catiúcia Sabino, também a irmã Arlinda Neri, o irmão Edivan e família, a irmã Delma e o irmão Edmilson. Em Planaltina, a irmã Tarciane Arouche e família. No Mato Grosso, em Confresa, o irmão Jairo Cunde e a irmã Sharon. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane. Em Uberlândia, o irmão Jonas e a irmã Rosa. Em Montes Claros, a irmã Salete e família. No Paraná, em Curitiba, o irmão Wilson Vale. No Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, a irmã Cida e família. Em São José do Egito, o irmão Alexandre, a irmã Marília e também o irmão Narciso. No Rio Grande do Norte, em Natal, o irmão Miguel e família. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. Em Bilac, o irmão Edilberto, a irmã Ana Célia Cardoso, também o irmão Francisco e a irmã Luzinete. Em Ituverava, o irmão Luciano, a irmã Amanda, a irmã Bruna Cristina, a irmã Maria Cristina. Em Jaú, o irmão José Firmino e a irmã Aldenice, também a irmã Clares e o irmão José Ricardo e família. Em São Carlos, a irmã Inesi. Em São José dos Campos, o irmão Valdomiro e família. Em São Manuel, o irmão José Ferreira e família. E em Santo Amaro, a irmã Neuza. E outras 72 conexões não identificadas. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos nesta noite. Cremos nós que sairemos daqui ricamente abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós teremos encontro regional de pastores nos dias 20, 21 e 22 de outubro, desta feita em Goiânia. Então toda a igreja está convidada para o encontro regional que acontecerá nesse mês de outubro, nos dias 20, 21 e 22. Intercedemos também por este encontro ali em Goiânia. Há uma gratidão, a irmã Claudiana agradece a Deus por ter ajudado a arrumar o seu carro, pois o motor de partida estragou e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo está tudo arrumado. Amém, irmã Claudiana, que Deus receba a sua gratidão. Eu convidaria o irmão João dos Santos para vir orar por esses pedidos de oração que foram enviados até aqui. Nós vamos orar por Tarciane Arouche. A irmã Irene, ela pede oração, pois passará por uma cirurgia amanhã. Também oremos por Francisco Vieira e família, Jovenilton Machado e família, Rúbia Nayara e família, e Jennifer Daiane dos Santos. Se você tem uma necessidade nesta noite, e não enviou o seu nome por escrito, mas quer fazer isto conhecido diante de Deus nesta hora, levante uma de suas mãos, crendo no poder da oração, que Deus dará aquilo que você necessita de acordo com a sua fé. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por nós termos esse lugar maravilhoso para nós estar na Tua presença aqui, Senhor. Ó Deus, muito obrigado mesmo, meu Pai. Nós estamos aqui com esse propósito, Senhor, de nos dedicar a nossas vidas nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a cumprir, meu Deus, esse desejo que está em nosso coração. Ó Deus, a todos que vieram aqui nesta noite, ó Pai, que todos possam voltar abençoados pela palavra do Senhor, ó Pai. Prepara nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, que vai ser falada aqui através do Teu ungido, ó Pai. Continua dando graça para nos ajudar, Pai, nesse propósito de nos preparar para aquele dia glorioso da vinda do Senhor, Pai. É para isso que nós estamos aqui, ó Pai. Nós não estamos vindo aqui simplesmente por um acaso. Nós temos um objetivo de estar aqui presente,
é para ouvir a voz do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajuda, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez aqui, Senhor. É no teu nome santo que eu te peço. Abençoa agora as ofertas e os ofertantes, ó Deus querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas. They didn't get tired. I never seen such pretty women in all my life. They had hair way down to their waistline, long skirts to their feet, and they were just hugging me. It wasn't a hug like even my own sister sitting there would hug me. Não havia nem ontem nem amanhã. Não se cansavam, estavam... Nunca vi mulheres tão belas em toda a minha vida. Elas tinham o cabelo comprido até a cintura, saias longas até aos pés, e elas me abraçavam. Não era um abraço como até mesmo minha própria irmã sentada aí me abraçaria. They were not kissing me and I was not kissing them. It was something that I have not got the vocabulary, I haven't got the words to say. Perfection wouldn't touch it. Suburb wouldn't even touch it nowhere. It was something that I never, you just have to be there. Elas não me beijavam e eu não as beijava. Era algo que eu não tenho o vocabulário, não tenho as palavras para dizer. Perfeição não se aproximaria disso. O majestoso nem mesmo se aproximaria disso de modo algum. Era algo que eu nunca... Você simplesmente teria que estar ali. And I looked this way and that way and they were coming by the thousands. And I said, I don't understand this. E eu olhei nessa direção e naquela direção e vinham aos milhares. E eu disse, não entendo isto. I said, well, and here come Hope. That was my first wife. She ran and never said my husband. She said my precious brother. Eu disse, bem, eles... E eis que veio Hope. Ela foi minha primeira esposa. Ela correu e não disse, meu marido. Ela disse, meu precioso irmão. And when she hugged me, there was another woman standing there that hugged me, and then Hope hugged this woman. And each one, and I thought, oh, this has to be something different. It can't be. There's something. Oh, would I ever want to go back to that old carcass again? E quando ela me abraçou, havia uma outra mulher ali de pé que me abraçou. E então Hope abraçou esta mulher e cada uma. E pensei, oh, isso tem que ser algo diferente. Não pode ser algo
pensei, oh, desejaria eu chegar a voltar para aquela velha carcaça novamente? I looked around there and I thought, what is this? And I looked real good and I said, I can't understand this. But Hope seemed to be like a guest of honor. She was no different, but just like a guest of honor. Olhei em volta de mim, então, pensei, o que é isto? E olhei muito bem, e eu disse, eu não consigo entender isto. Mas Hope parecia ser como, uma convidada de honra. Ela não era diferente, mas era justamente como uma convidada de honra. And I heard Nosso Pai Celestial, que lindo, Pai, ouvir o Teu servo profeta contar esta visão que ele teve além da cortina do templo. Do outro lado de lá, temos milhares e milhares de cristãos que partiram e estão aguardando por nós. Ele pôde se reunir com seus convertidos ali, naquela visão tão gloriosa que o Senhor lhe deu. Ele chorava de alegria, ó Deus, mostrando para nós que este é o caminho real, este é o caminho que nos leva para a sexta dimensão, se partirmos antes da vinda do Senhor. Senão seremos transformados e arrebatados. Este não é o caminho de uma suposição, este é o caminho real, é o caminho que Deus traçou para os seus filhos caminhar nele. Portanto, ó Deus, ajude-nos a dar a vida por isto, e não deixar isto por motivo nenhum, mas que possamos estar nesta linha do dever, todo o tempo de nossa vida, para que ao Senhor voltar, o Senhor possa nos encontrar lutando, batalhando, no posto do dever, que é em Sua palavra. Esforça nossa coragem, Pai, esforça nosso ânimo, e abençoa-nos, ajude-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos, em nome de Jesus Cristo. É bom estar aqui, não é? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Muita gente, né? Muita gente. É uma família visível e invisível que nos acompanham através de nossa página na internet. Deus abençoe. Vamos ler Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13. Êxodo 12, verso 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito, Deus dizendo para os filhos de Israel, esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, Deus da terra, farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Senhor Jesus, nos unja.
para aprender esta lição desta noite. Na unção do Espírito Santo, possamos sair daqui rejubilando, melhores do que entramos. No nome de Jesus Cristo, amém. O Senhor abençoe, podeis assentar. Nós estamos estudando, irmãos, a mensagem O Sinal, pregada pelo profeta de Deus. O parágrafo, nós vamos continuar hoje. Nós paramos na página 49 e vamos prosseguir no parágrafo 350. Parágrafo 350. Vamos prosseguir. E que o Senhor Jesus nos abençoe enquanto vamos meditar na sua palavra. O profeta pregando, aqui no parágrafo 350, ele, prosseguindo a pregação, ele disse: o que ele faz então, ele, Deus, quando você pode apresentar o sinal juntamente com a sua oração. Quando você apresenta o sinal, nós já aprendemos aqui, quarta-feira o Moedas lembrou isso, uma propriedade maravilhosa. Não adianta orarmos com as mãos vazias, nós aprendemos isso nos estudos anteriores desta mensagem. Ele quer, abaixa meu retorno um pouquinho, irmão Bim. Ele quer que nós cheguemos para Ele com alguma coisa em nossas mãos. E acabamos de ler aqui no verso 12, 13, que para Israel lá no Egito, ele exigia o sangue na verga da porta. O hebreu que tivesse o sangue na verga da porta, a oração dele era forte. A oração daquele hebreu era uma oração que tinha bases. Qual era a base? Obediência ao que Deus requereu deles. O que Deus requereu deles? Colocar o sinal do animal morto na verga da porta. E quando o anjo passasse para destruir a terra, ao ver o sinal exposto, passaria daquela casa e não destruía aquela casa. Então, quando você tem apresentado o seu sinal, juntamente com a sua oração fica poderosa. Qual é o sinal? O sinal, o irmão Brana nos já ensinou aqui, parágrafo 348, 349. Ele disse, o sinal é este: você chega para orar e você diz, Senhor, naquilo que eu posso, naquilo que está no meu alcance, como humano, como ser mortal, eu tenho lutado para pôr em prática as suas ordens, as suas ordenanças. Este é o sinal que abona a nossa oração, abona, dá força. Aprendemos o profeta nos ensinando, sem este sinal, nossa oração fica vaga, fica sem autoridade, até com os demônios. Você vai expulsar os demônios, sem o sinal, o demônio vai dizer igual falou para aqueles meninos de Seva, lá em Atos 19, não é? Eu conheço quem é Paulo, conheço quem é Jesus, mas vocês quem são? Por quê? Porque eles não tinham sinal da obediência à palavra de Deus. Agora Paulo tinha o sinal da obediência. Paulo orava com autoridade, porque naquilo que cabia a ele como ser humano obedecer às ordenanças de Deus, ele tinha lutado para pôr em prática de acordo com as suas forças humanas. O que cabia ao humano, porque tem coisa que cabe a nós. Tem coisa que cabe somente a Deus, mas lá no túmulo de Lázaro, ele chegou e disse para a família de Lázaro, tire a pedra. Então tirar a pedra era o mecânico, era o humano, cabia a eles fazer.
ressuscitar o defunto, aí Jesus chegou e falou a palavra e o defunto levantou. Mas o que era humano cabia eles fazer, Jesus exigiu que eles fizessem. Então assim, nós estamos aprendendo, eu estou só recapitulando, que a salvação nossa, minha, sua, ela depende de algum esforço nosso. Ela não é assim, de braços cruzados, sem nenhum esforço. Mesmo Jesus ter pagado o preço lá no Calvário, não é. Cabe a nós um preço a pagar. Qual é o preço? Dominar a nós mesmos. Deixar-nos render a Ele. Destruir o nosso ego. Destruir as nossas dúvidas. Destruir a nossa incredulidade na palavra de Deus. E abrir nosso coração para acreditar, crer no que Ele é. Esse é o preço. Fazer morrer a nós mesmos. Fazer morrer a nós mesmos é morrer o homem de fora. Morrer nosso ego, nossas razões, nossas ignorâncias, nossos direitos humanos. Deixar que Deus nos domine. Acabamos de ouvir aqui na fita que só existe 2 caminhos na terra. Só existe 2 caminhos na terra. Um é o de Deus e o outro é o nosso, humano. O ser humano tem criado seu próprio caminho. Esse caminho nosso nos leva para o inferno. Esse caminho do ser humano é composto de ego, de razão, direitos humanos e essas coisas carnais. Nos leva para o inferno. O caminho de Deus, para entrar e caminhar nele, nós temos que abnegar o nosso próprio caminho. Nós temos que renunciar. Agora, essa renúncia não é de graça, gente. Essa renúncia custa um preço. Eu vejo pessoas nas religiões, igreja superlotada de gente. Mas lá as mulheres continuam vivendo suas razões, seus direitos próprios, cortando o cabelo como as Jezabéis fazem, pintando seu rosto, andando com calça de homem, que a Bíblia condena em Deuteronômio 22:5. Abominação, a Bíblia diz em Apocalipse 21, que quem pratica abominação não entrará no reino de Deus. Deuteronômio 5 diz que a mulher que anda com calça de homem, ela está praticando abominação. Apocalipse 21 diz que a pessoa que pratica abominação, os abomináveis não entrarão no reino de Deus. Então, não é só crer. Até o corinho cantamos, somente crer, tudo é possível. Isso é um lado. Mas crer e tomar a palavra na sua exatidão, colocando-a em nossas vidas, porque é impossível para mim, para você, colocar a palavra em minha vida, em sua vida, ela entrar em mim e não me dominar para obedecê-la. Não tem jeito de você dizer que tem a palavra de Deus em seu coração, está dominado por ela. Se ela está te dominando, ela te fará você trilhar nos caminhos estabelecidos por ela. Aí o profeta disse, obediência completa. A palavra de Deus nos dá direito ao rapto, ao sinal. Não tem jeito, irmãos. Aí vem a minha revolta não minha, mas do Espírito Santo da palavra, ver as religiões denominacionais cheias, superlotadas de gente, mulheres vivendo um mundanismo puro, homens vivendo com 2, 3 mulheres, mundanismo puro, e cantando e dizendo, Jesus, Jesus, eu vou para o céu. Não vai não, gente, não vai não.
Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e não negar a si mesmo. Esse negar a si mesmo custa um preço, gente. Custa um preço. Outro dia eu vi um pregador pregando veementemente, dizendo: olha, você não tem que fazer nada. Para ir para o céu você não tem que fazer nada, nada. De um lado, em relação ao preço, Jesus já pagou mesmo no Calvário. Em relação ao preço, ele já pagou. Mas é o preço maior. Tem um preço para nós pagarmos. É o preço da renúncia, da abnegação. Renunciar a nós mesmos, abnegar a nós mesmos, ou seja, descrer do nosso ego, do nosso eu de fora, e crer em Deus somente. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele escreveu lá no capítulo 3, 2 Timóteo, que chegaria o tempo que haveria homens amantes de si mesmo. Sabe o que é isso? Amantes de si mesmo, idolatrando a si mesmo. Tanto que uma pessoa como esta, é difícil de Deus trabalhar na vida dela. O Deus dela é Ele próprio, Ele idolatra a si próprio. Eu sou eu e mais eu, e além de mim não tem ninguém. Se torna tão vaidoso, tão egocêntrico, tão cheio do ego, que é o eu, o sentimento humano, que está prostrado no seu próprio altar. Faz de si próprio o seu próprio ídolo. Próprio ídolo é ele, é ela. Ela não se rende, ele não se rende, não abnega essa coisa chamada ego, para crer em Deus, que é o eterno, que é o infalível. E enquanto você estiver prostrado no seu próprio altar, criando o seu próprio caminho, você não está bem com Deus. Deus está distante de você. Porque Deus habita somente num lugar. Deuteronômio capítulo 16, versículo 6. Há somente um lugar onde Deus mora. É o lugar escolhido por Ele. Qual é o lugar escolhido por Ele? É a igreja A, a igreja B, a igreja C? Não. É na sua palavra. É a palavra dEle, é a habitação dEle. Você pode pensar o que você quiser pensar, você é um agente livre. Mas Deus tem o seu caminho. E para mim, você ir ao céu, temos que abnegar o nosso caminho para entrar no caminho de Deus. Esse é o preço. Esse é o preço que nós temos que pagar. Deixar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Qual é a nossa cruz? Desprezar a nossa razão, nosso ego, nossas coisas humanas. Isso é uma cruz. Isso é uma cruz pesada que temos que carregar. Você pensa que é leve? Vencer a si mesmo, você pensa que é leve? O próprio Senhor Jesus, na hora da crucificação, momentos antes, ele teve que tomar aquela decisão tão forte para vencer a si mesmo, ao ponto de suar, seu suor se tornar em gotas de sangue. Em gotas de sangue. Adrenalina misturada com insulina, e o sangue foi jorrado pelos seus poros. Porque ali foi uma decisão muito forte, ele vencer a si mesmo. O Getsemane foi pior do que o próprio Calvário. O Getsemane foi a hora que ele decidiu. Por isso que a decisão é pior do que a morte. O Getsemane foi pior do que a morte dele no Calvário. No Calvário ele não suou sangue, mas no Getsemane ele suou sangue. Porque ali foi a hora da decisão de morrer. A nossa decisão de morrer pela palavra de Deus
ela é mais forte do que o próprio sacrifício de morte. E para tomar essa decisão, amados, Jesus precisou de Deus, o Pai nele. Porque a hora que ele estava só, ele chegou a dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não dou conta de passar por isso não, de morrer e ir para o Calvário. Mas aí o Pai, que é o Espírito Santo que morava nele, voltou a rebumbar em seu coração. Ele convenceu ele que aquele era o caminho que ele tinha que passar. Quando ele foi convencido, dentro de minutos, ele virou e disse: não, Pai, não faça a minha vontade. Ali ele conseguiu dominar a si mesmo. Ele era carne, ele era totalmente carne pelo lado de fora, mas por lado de dentro ele era totalmente Deus. Mas para dominar essa carne do lado de fora, ele precisou de força do alto, do Pai, do Espírito Santo. Aí ele disse: não faça a minha, mas a tua vontade. Ali ele venceu. Foi a maior batalha jamais pelejada. Ali ele venceu o Jesus de fora, quando ele deu lugar para o Emanuel de dentro, Deus que estava dentro. Se nós dermos lugar para o eu de fora, nós vamos fazer igualzinho ele. Na hora do vamos ver, nós vamos dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não dou conta. Não dá mesmo. Nós, qualquer homem, qualquer mulher, sem aquele batismo de Deus dentro, nós renunciaremos. Nós renunciaremos. Eis então a razão, amados, que nós precisamos cada dia de uma experiência mais profunda com Deus. Uma experiência com a palavra encarnada em nós, para sim podermos caminhar nos caminhos da palavra, que é Deus. Nenhum homem dá conta por si mesmo, nenhuma mulher, mas se você deixar Ele te transformar, te dominar, Ele em você te levará ao caminho do Evangelho. Há muitos que dizem: sou evangélico, mas vivem uma vida totalmente alheia ao que o Evangelho diz, recomenda para os evangélicos viverem. Por quê? Porque não deixa o Evangelho lhe dominar. Precisamos sair de cena, irmãos. O nosso homem de fora, nossa natureza de fora, para que Jesus entre em cena, nos dominando. Porque caso contrário, estaremos só proferindo com os lábios cristianismo, e o sinal que é a vida de Cristo não vamos manifestar. E aqui estamos estudando, o profeta nos ensinando que o sinal tem que ser apresentado junto com as nossas orações. Que é o sinal? Senhor, naquilo que posso, como humano, que o Senhor tem ensinado em sua palavra, tenho lutado para preencher com todos os seus requisitos. Não tenho preenchido 100%, mas estou lutando para preencher 100%. Ou seja, estou lutando para tirar o eu de fora de cena, com seus intelectos próprios, e deixar que o Senhor domine tudo em minha vida. Essa pedra, nós temos que tirá-la, que é o eu de fora. É uma pedra que você tem que tirar. Eu tenho que tirar. Lutar para tirar. É pesada. É pesada. Aquela pedra que foi colocada no túmulo de Jesus, precisou de muita gente para tirá-la. E você precisa de Deus te ajudar. Tirar ela. Então o profeta nos recomenda isso de uma forma muito veemente, bíblica, com respaldo bíblico,
Profeta seria um falso profeta se ele viesse nos ensinar coisa que não tem respaldo na Bíblia. O que faz dele um verdadeiro profeta é tudo que ele ensinou tem respaldo bíblico. Os demônios estremecem diante desta mensagem. Uma irmã, outros dias, ela deu testemunho que ela estava desviada desta mensagem e não tinha paz. Foi buscar Deus em outros lugares e não achava. Seu coração sempre triste, abatido. Aí ela, loucamente, ignorantemente, como Saul, rei Saul fez, que quando você sai do caminho do Senhor, você perde todo o bom senso. Sabe onde ela foi procurar? No centro espírita, centro de macumba. Sabe o que aconteceu ali? O chefe ali do terreiro invocou, porque ela chegou sinceramente pedindo, eu quero uma resposta, estou vazia, preciso de um preenchimento. E aí o rei ali ela contando, dando esse testemunho, o chefe ali do terreiro de macumba invocou os espíritos que desceu. Sabe o que o espírito falou para ela, que o chefe da macumba invocou? Falou, olha, volte para a mensagem do profeta. Não tem uma verdade na terra mais viva do que esta. Ela deu testemunho. Volte, lá tem o que você precisa para a sua alma. Aí, ouvindo esse testemunho, eu lembrei do irmão Edivino. Edivino é cunhado do irmão Eliseu, que cantou aqui. Eliseu, zelador aqui. Ele mora lá em Paraty, Rio de Janeiro. Ele, gaúcho, casou com a irmã, com a senhora, e ela era espírita ferrenha. Espírita, não crê em Deus como nós cremos nessa Bíblia de jeito nenhum. Eles creem em espíritos. E aí ela brigava com ele todo dia para ele sair dessa mensagem. Ela brigando, a carne dela. Enquanto ela era esposa dele, viva, brigava para ela virar as costas para essa mensagem, porque os demônios odeiam. Eles odiavam Jesus. Quando aquele homem lá de Gadara veio, odiou Jesus. O que o senhor veio fazer para nos atormentar aqui? Vai embora daqui. Eles não gostam de Jesus, porque sabem que Jesus é a verdade. Eles sabem que Jesus carrega o sinal. E o diabo respeita o sinal. A vida vivida. Ele não respeita você se você não tiver a vida vivida, não. Ele pode pegar você e dar um ataque. Igual ele fez com os filhos de Seva, lá em Atos 19. Ele respeita você quando se apresenta o sinal, Cristo. Aí ele estremece, Leia São Mateus 4, aquelas 3 investidas que ele deu contra Jesus. Ele não deu conta de vencer o homem Jesus Cristo. Ele não deu conta, porque Jesus se entrincheirou atrás da palavra. Isto ficou escrito para aviso nosso. Se nós não entrincheirarmos de alma, não só verbalmente, mas de alma, dentro desta palavra, demônio não respeita nós não. Vamos passar vergonha uma hora. Expulsar demônio, ele vai jogar na nossa cara. Você, vivendo uma vida mundana, quer me expulsar? Eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas e você? Que vida que você viu que você tem autoridade para me expulsar? Porque nós queremos expulsar sem as bases que o verdadeiro cristão deve ter, Paulo, o próprio Jesus. Aí você diz, como é que lá nas denominações, os pastores lá expulsam? Aquilo é um malabarismo. Aquilo é demônio combinado, sai daqui, entra ali, sai da cabeça, entra no pé, sai do pé, entra na mão. Demônio combinado, aquilo é para enganar. Aquilo é para enganar. Você quer ler isso aqui? Só para você ficar mais consciente do que eu estou falando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 2, verso 11. Isto, 2, 11. Aqui está aqui, ó. Achou aí? Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11. Verso 10, mas eu quero afirmar mesmo no 11. Segunda aos Tessalonicenses 2, 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele está falando desse tipo de gente que não recebeu o amor da verdade. Amor, tem muitos. Tem o eros, que é amor do sexo, da paixão. Amor filho, que é o amor de mãe, de pai para com filho, é o amor carnal. Mas esse amor da verdade se trata do amor ágape, que é o próprio Deus em você. Este amor da verdade, quem é a verdade? É Jesus, é a palavra. Você tendo este amor, você tem Deus. Deus é amor, você carrega Deus em você. E isso é que faz o demônio estremecer. Mas eles, por não ter isto, estas bases concretas, sabe o que Deus faz com eles? Religiosos. Verso 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus envia a operação do erro, em nome dele. Vem, eles dizem, eu te expulso em nome de Jesus, sai, porque o nome de Jesus é poderoso. Deus permite isso para a cegueira das pessoas, para as pessoas se embriagarem e dizer, está vendo, eu tenho Deus. Falei, demoniado, ele saiu. Mas eu estou falando que Deus trata com os filhos diferente. Se é um dom, São Mateus capítulo 7, verso 22, diz que naquele dia do juízo, pessoas como estas, com essas características, vão chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei os enfermos, fiz maravilha. Deus vai dizer para eles, apartai-vos de mim, malditos, praticantes de iniquidade. Está vendo? Dom não nos leva ao céu. O que nos leva ao céu é o doador. Doador é Jesus. Dom carismático, qualquer um pode ter. Aí você liga lá em Romanos 11, 29, que dons é dado até para rebeldes. Você vê pessoas que não têm um pingo de conversão, mas tem dons carismáticos. Ora a pessoa é curada, ora a pessoa é libertada. É dom, dom é presente. Leia no dicionário, a palavra dom quer dizer presente. Você pode ter um presente de Deus com você e não ter Deus com você. Mas eu estou falando da história verídica do irmão Edivino, é cunhado do irmão Eliseu, que cantou aqui. Ele mora em Paraty, eu pastoreei lá há alguns anos, algum tempo, e o irmão Edivino me contou essa história da vida dele. E a sua esposa, que era espírita, odiava a mensagem, falava mal da mensagem. Mas sabe, quando ela estava caída para morrer, nos últimos minutos, sabe o que ela recomendou? Da boca dela saiu a recomendação. Ela estava já entrando e voltando, que a pessoa para morrer, primeiro fica aquela agonia, agonizando. Vai, agonizando. Quando ela voltou, ela disse, Edivino, eu estou morrendo. Eu quero que você me prometa algo, Edivino. Ele disse, depende do que você vai me pedir. Ele nunca esperava ouvir dela essa palavra. Ela disse, eu quero que você me prometa de nunca sair desta mensagem. Ela é Deus. Eu estou morrendo, eu estou entrando no inferno, por eu não obedecer o que você me ensinava através dessa mensagem. Mas pelo menos você é divino. Leve a sério esta mensagem. Obedeça, porque ela é a única verdade na terra. Ela morrendo, ia, voltava. Quando ela voltou, ela disse, estou entrando, lutando com demônios ao morrer. Mas ela deu essa recomendação a ele. Então,
sem dúvida nenhuma, meus amados, nós estamos no lugar provido por Deus, no lugar de segurança. Ame isto. Não precisávamos de ouvir testemunho de demônios, pessoas endemoniadas, mas isto deve animar a nossa fé, que até os demônios testificam, até os demônios estremecem. Eles não obedecem porque não dão conta, mas eles estremecem. Você tem que ter essa segurança, irmã, que tem dado sua vida por esta mensagem. Como o apóstolo São João nos ensina, no que é verdadeiro estamos. Aí nós devemos perguntar, e eu? Estou possuindo isso na minha alma ou só na mente? Estou sendo um crente mental ou um crente de coração? Porque o que vale é o que nós carregamos lá dentro. Vamos aqui o 350. O que ele faz então, quando você pode apresentar o sinal juntamente com a sua oração? Isto mostra que você chegou à obediência completa de toda a palavra de Deus. Quando você tem o sinal. Já pensou os hebreus lá em Gósen? Deus, através de Moisés, pediu que eles matassem o cordeiro e colocassem sinal na verga da porta. Vamos fazer um paralelo. Já pensou os hebreus dissessem, não, cruzasse os braços dizendo, o vizinho, o hebreu disse, John, você não vai expor o sinal, o sangue do cordeiro na viga da porta? Ah, Deus vai fazer isso por mim. Deus vai fazer isso por mim. Deus faria? Deus iria sacrificar um cordeiro, colocava o sangue na verga da porta dele? Por que não? Porque aquilo era mecânico. Aquilo era humano, o humano tinha que fazer. Então não me venha com esse tipo de mensagem dizendo que não tem que fazer nada. Lógico que tem. Conta-se daquele homem que morava num vale. Ele era dizendo que era evangélico. Morava num vale e o vale inundou. O serviço de meteorologia tinha anunciado para as famílias que morassem ali naquele vale, saísse o mais rápido possível, porque aquele vale se inundaria. Porém, tinha um camarada lá que dizia ser evangélico, só que não tinha nada de evangélico do coração dele. Era um preguiçoso. E muitas vezes nós ficamos de pendurado no evangelho, esperando tudo por Deus. Ah, Deus vai fazer, Deus vai pôr comida na minha mesa. É lógico que vai, mas através de você, do seu trabalho, do seu esforço. Deus proverá, mas é através de você. Deus vai usar você. Você não deixa, é um preguiçoso. Aí inundou o vale lá. E lá as famílias tinham saído todas, porque ouviu a voz da meteorologia pedindo que eles saíssem. Mas ficou lá um sujeito lá. E aí, primeiro resgate que chegou lá para ver se tinha alguém ainda no vale, antes da inundação chegar, foi o caminhão do exército. O caminhão do exército, das forças salvadoras, dizendo, e viu aquele homem lá, disse, olha, pule aqui no caminhão, é o último chamado, saia daí, porque já o serviço de meteorologia está anunciando que vai ser de hoje para amanhã a inundação. Ele cruzou o braço e disse, não vou sair não, Deus proverá. E aí a chuva veio à noite, começou a inundar, e aí não passava mais nem exército, aí veio a marinha com os barcos. A marinha com os barcos, ver se tinha alguém para salvar. Chegou lá, o homem estava lá, já com a água na cintura. Olha, pula aqui no barco para você se livrar da morte. A inundação está levando tudo, matando todos. Ele lá disse, não, Deus proverá. A marinha insistiu, ele não ouviu. Logo vem a aeronáutica com os aviões por cima. Viu ele lá, estendeu a corda, disse, gruda na corda, agarra na corda, para você salvar. Ele disse, não, Deus proverá. Certo é que ele não ouviu o exército, nem a marinha, nem a aeronáutica,
com socorro. Ali era Deus provendo socorro. Mas ele pensava que Deus era um anjo de asinha branca que viria e pegaria ele, batia a mão nas costinhas dele, dizia: meu bebê, cheguei, vamos embora. Olha, gente, Deus é um homem. Deus é um homem. Deus aqui na terra, ele se veste de carne humana. Ele usa seu irmão para falar com você. Ele usa sua irmã para falar com você. Deus é um homem. Deus é um ser humano. Certo é que aquele homem morreu na inundação. E aí o julgamento veio. Por quê? Porque deixou o homem morrer. Porque esse perdão só é perdão quando é aceito como perdão. Salvação só é salvação quando é aceito como salvação. Quando a pessoa crê no socorro de Deus e faz alguma coisa e agarra o socorro. Deus tem trovejado nesta última era, através de uma mensagem profética, que é o socorro de Deus. Porém, as pessoas não estão atentas. Isto me lembra daquele menino que nasceu paralítico. É verídico esse caso. Nasceu paralítico. E a mãe foi nos melhores médicos da área. E o certo é que os médicos gastou caríssimo com os médicos, em remédio e tudo. E aí ela foi no hospital onde ele estava, depois de ter gastado muito, levou um chocalho que toda criança chacoalha o chocalho, ele fica alegrinho, brinca, olha, e chacoalhou aquele chocalho para o menino, e o menino, o olho fitado para um lado estava, continuou, e nem virou para ver o chocalho da mãe. A mãe chacoalhava assim, passava perto do olho dele, e o olho dele parado. Uma pessoa estática, paralítica. Ela começou a berrar e a gritar e a dizer: doutora, tenho gastado dinheiro altíssimo para a senhora ir curar meu filho. E meu filho está estático, não se emociona com as coisas de brinquedo de criança. Ela chorava e gritava, mas o menino estático ficou. Ela chacoalhava o chocalho e o menino nem se virava para ver. Deus tem chacoalhado esse chocalho chamado mensagem profética. E as pessoas desta era de Laodiceia estão estáticos. Eu creio na Santíssima Trindade. Deus é três. Batismo é nos títulos. Mulher pode ser pastora. Deus tem chacoalhado essas verdades da Bíblia, repreendendo o pecado. E as pessoas continuam estáticas. Não se emocionam com o chocalho de Deus, que é a sua palavra. Aí, como aquela mãe, nós os cristãos choramos. Meu Deus, o que eu faço pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, pelo meu tio e minha tia? Tenho chacoalhado esse evangelho para ele, falado, e ele não se emociona, fala que é falso. Como é que pode ser falso uma mensagem tão bíblica como esta? Uma mensagem que coloca roupa nas mulheres, coloca moral nos homens, traz a igreja ao verdadeiro cristianismo. Como podemos dizer que isso é falso? Só se estivermos paraplégico espiritualmente falando, igual aquele menino. Não se emociona. Pode chacoalhar Atos 2,38, chacoalhar João 10,30, chacoalhar a Bíblia. As pessoas dizem: vou ficar na minha igreja, meu pai nasceu nessa, minha mãe nasceu nessa, meu avô nasceu nesta. Apocalipse 18, verso 4, Jesus disse: sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas.
Acorda! Deus tenha misericórdia de nós. E nos faz, o profeta fala na mensagem à era de Pérgamo. Ele faz uma pergunta: eu gostaria de saber quantos estão impressionados com esta palavra. Esta palavra deve impressionar a gente. As pessoas acostumam com a Bíblia, coloca ela lá no canto da casa, em cima de uma mesa, idolatra a Bíblia, mas não impressiona com nada da Bíblia. Idolatra como uma idolatria. Tudo que é idolatria é pecado. Você tem que colocar essas letras dentro de sua alma. Isto equivale na vida. A vida sem isto, ela é vaga. Sem o sinal que é Cristo, que é a palavra, a vida não tem sentido. Não tem sentido. Você vai de igreja em igreja, de religião em religião, e sua alma vai continuar vazia e fraca. Vazia e fraca. O que dá poder para as nossas almas é a quantidade de Deus que nós deixamos morar dentro de nós. É a quantidade da Bíblia, do Evangelho, que nós deixamos morar em nós. É o que nos dará o sinal, isto é o sinal, que somos discípulos de Jesus Cristo. Sem isto, não passaremos de um povo vazios, inseguros e vagantes. Vagantes pelo caminho da vida, como um maltrapilho. Você vê, hoje mesmo eu estava lá no plano, e aí tem aqueles mendigos da rua. Ele passou assim na faixa, como se ia lá para outro canto da cidade. De repente ele passou, aí voltou pelo meio do carro para onde ele estava. Ai, que coisa. Eles não têm rumo, eles não têm direção. Eles não sabem para onde vai, para onde vem, de onde veio, para onde vai. Não tem identidade própria. Vai para lá, só para ver os carros parar. Dá a mão, os carros param na faixa. Antes da faixa, eles passam todos cheios de razão. Ó, fiz os carros parar. Aí o carro continua, eles voltam de novo. Né? É a vida do homem vazio, da mulher vazia, sem Deus, se torna um andarilho da vida. Um homem desse chegou na casa do profeta, a irmã Meda, a esposa do profeta, ficou com medo dele, disse: Bilho, vai lá atender ele que eu tenho medo. O irmão Brano disse: não, fala para ele entrar. Ele disse: não, então vai você, que eu tenho medo. Aí o irmão Brana saiu lá: o que o senhor deseja? Desejar um pouquinho de comida. O irmão Brana deu. E disse: quem é o senhor? Ele disse: eu não sei. De onde o senhor vem? Ele disse: eu não sei. Para onde o senhor vai? Eu não sei. Não sabe quem é, não sabe para onde vem, para onde vai. É uma pessoa sem endereço. Oh, isto fala de uma alma vazia. Para isto, Deus enviou o Espírito Santo, que é Cristo em nós, para nos dar identidade. Você passa a saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. Ninguém está aqui à toa. Estamos aqui com um propósito divino, escrevendo um livro. Sua vida é um livro. Paulo diz: somos cartas escritas e lidas por todos os homens. Onde você passa, as pessoas estão te lendo. O João realmente é um cristão. Ele passou por aqui e escreveu um testemunho lindo. Nós tentamos ele em tudo, mas ele dizia não e não e não, igual José do Egito. Até a mulher do Potifar, a patroa dele, tentou ele, mas ele saiu, escapou até nu. A mulher pegou as vestes dele, segurou.
Saiu meio nu, mas não caiu com ela. Quer dizer, ele estava escrevendo seu livro. Já pensou se José do Egito não tivesse tal testemunho? Nós teríamos hoje o prazer de ler a biografia linda que ele deixou. Mas ele era um homem de Deus, cheio de Deus. Por isso deixou esse livro, que é a sua biografia. Eu, quando era solteiro, eu gostava demais de ler a biografia do José do Egito. Me ajudava demais como moço solteiro. E até hoje me ajuda. É o livro que ele deixou. Sua biografia, minha irmã. Seu testemunho, seu dia a dia. Você está deixando um livro para seus filhos, seus netos, se houver tempo, seus parentes ler e dizer: a fulana teve uma vida que pautou o Evangelho. Deixou um testemunho admirador. O fulano deixou um testemunho admirador. Oh, se eu pudesse viver como fulano viveu para Jesus. Eles vão lembrar de suas pegadas, seu testemunho, seu livro, e vão desejar ser como você. Nós não lemos hoje a história de Paulo e não ficamos acesos em nossos corações, desejando viver como ele viveu para Cristo? Negou a si mesmo, rejeitou seus direitos, ser o doutor dos doutores, para ser um prisioneiro de Jesus. Moisés rejeitou ser o futuro faraó, para ser um amassador de barro. Isso nos estimula, isso nos leva a desejar e a dizer: Senhor, eu quero isto para mim. Não é isso que nos faz desejar? Você está escrevendo seu livro. Moisés escreveu dele, Paulo escreveu dele, porém eles já foram. Quem está escrevendo hoje é eu e você. Como eu estou escrevendo o meu livro? Pergunta para você. Como eu estou escrevendo o meu livro? É um livro de prostituição, de sujeira, de baixaria, de mentira, de engano, de trapaça? Ou é um livro puro, santo? Estou saindo da vida, mas estou ficando na história. Estou deixando um livro, minhas pegadas, para os meus filhos, meus netos lerem e dizer: quero seguir essas pegadas. Hoje nós dizemos: quero seguir as pegadas de Paulo. Quero seguir as pegadas de William Branham, profeta desta era. Nós não o idolatramos. Essa foto não está aqui para nós idolatrar. Está aqui por causa dessa coluna de fogo, que é Deus e que foi investigado pelos institutos mais sofisticados do FBI lá dos Estados Unidos, e constatado que essa foto é o sobrenatural que pousou com ele nessa fotografia. Então ela está aqui para testemunho, não é para idolatria. Mas este homem deixou pegadas lindas de uma vida vivida com o sinal. Quando ele tinha autoridade, como Jesus fazia, ele também fazia. Ele dizia: eu não faço nada sem que o Pai me revele, me mostre. Ele não fazia malabarismo, não. Coisa de si próprio. Oh, sai dele, demônio. Qualquer coisinha. O sangue de Jesus tem poder. Isso não é coisa que cristão faz. Jesus repreendeu isso. Diz: não useis palavras decorativas, de vãs repetição. Um cristão só fala isso quando é ungido, guiado pelo Espírito Santo. O Paulo, lá em Atos 19, Atos 16, não é? Aquela adivinha ficou atrás dele 4 dias. Ele, como um homem de Deus, poderia dizer: sai dela, demônio, na primeira vez. Mas ele, como era um prisioneiro de Deus, ele não falou nada, não repreendeu aquele espírito mau que está naquela mulher, sem que Deus o inspirasse, o guiasse e liberasse a ele falar a palavra. Não é porque nós temos a palavra que vamos falar aí à torta e à direita, qualquer jeito. Jesus disse: não faço nada que sem primeiro o Pai me autorize. Pai é o Espírito Santo. Veja como é bom ser um prisioneiro de Jesus.
Suas palavras não são vagas, são poucas. Mas quando você fala, aquilo acontece. Porque não são palavras vagas. Você caminha sobre o som do Evangelho. Seus passos são respaldados pelo céu. Suas palavras não são vagas. Suas ações não são vagas. São ungidas, dirigidas por Deus. Oh, como é lindo a verdadeira vida cristã. O problema é que o relógio não deixa, né? Ele manda parar mesmo. Deixa eu só terminar esse parágrafo dos 350. Quando você tem, pode apresentar o sinal juntamente com a oração. Isto mostra que você chegou à obediência completa a toda a palavra de Deus. Quando você tem o sinal, que é Cristo em você, não é? Isto mostra que você obedeceu toda a palavra. Então você e a palavra são dois? São quantos? Você unicamente está pedindo pelo que você é. Você não está pedindo por tonteria, bobagem. Estão vendo? Estão vendo? Então, ora, você sabe. Se eu digo, 351, se eu digo a isto, mão, obedece-me, pegue esse lenço, ela o faz. Minha mão obedece a minha coordenação motora, que vem da minha mente, do meu espírito. Você obedece à coordenação motora, que vem de onde? De Deus, da palavra, que está no seu coração. Ela o faz. Veja, a mão me obedece, porque é parte de mim. Estão vendo? Você e a palavra se tornam parte um do outro. Então, quando você e a palavra se tornam um, cada promessa, glória a Deus, cada promessa é sua. Você passa a acreditar em cada palavra de Deus. Você dominou o seu ego, dominou o seu orgulho e passa a desfazer de si próprio e acreditar somente em Deus. Você quebrou o altar do seu ego, que você adorava a si mesmo. Você quebrou isto e colocou Deus em primeiro lugar. Ela obedece, então você vai querer ser cauteloso com o que desejar fazer. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais cauteloso com o que você vai fazer você vai ser. Por quê? Porque você não quer fazer nada de si mesmo, se tornou um prisioneiro de Jesus. Pessoas que ainda não são prisioneiros, que ainda não receberam esse batismo, são pessoas que atiram por todo lugar. Sai falando, sangue de Jesus tem poder, sai dele Satanás, sai dela Satanás, a cura é sua. E chega até a profetizar, assim diz o Senhor, está curado. Assim diz o Senhor quando o Senhor não falou nada daquilo. Alega dizer que é assim diz o Senhor sem que Deus o tenha falado. Então começa a tirar no ar e não acerta em nada. Quando você, é o profeta dizendo aqui, ó, tem o sinal que é Cristo em você, você se tornará uma pessoa cautelosa com o que vai fazer. Você examinará tudo e reterá o bem. Examinará se Deus está naquilo para você se envolver com aquilo, naquele negócio, naquele namoro, naquele casamento, naquela mudança. Você examinará tudo no temor de Deus, à luz da Bíblia. Tudo que a Bíblia não permite, você não põe o pé na frente. Você não colocaria sua mão no fogo só para dizer, veja, eu fazer isto. Marcos 16, pegarão em serpente, não lhe matará. Como é que é? Comerá coisa mortífera e não fará mal algum. Você acha que o cristão faz isso para espetáculo público? Malabarismo? Aqui se refere a isso, Marcos 16, se porventura você estiver entre a cruz e o punhal, e alguém lhe der veneno para você tomar, fora da sua vontade, você tendo o sinal, tendo Jesus em você, aquilo será purificado e não te matará.
Você está no deserto, na mata, e ali, sem ser sua vontade, vem uma serpente e te pica, sem você estar correndo atrás para fazer exorcismo. Aquele veneno dela não te matará, porque você não estava fazendo exibicionismo, você estava trabalhando no posto do dever, e aquela víbora veio. Leia Atos, último capítulo, Paulo lá na ilha de Malta, pegando fogo para fazer uma fogueira, para aquecer, porque o frio era demais, e uma víbora estava lá no meio das madeiras, e ele não viu, de repente ela picou a mão dele. Ele não estava fazendo malabarismo de exorcismo. Por isso que ele teve autoridade, ele teve o sinal, sacudiu ela e jogou lá no fogo, disse: em nome de Jesus. E nem o veneno, os bárbaros lá da ilha, ficar esperando o tom, porque aquela víbora era mortífera. Ficou esperando, ele vai cair, vai morrer, porque essa víbora quando pica, morre é na hora. Cadê? Vai morrer. Ficou falando, esconjurando, e o homem pregando, falando, comendo. Aí ele disse, virou disco. Falou, isso são deuses. Mas a Bíblia diz que é. A Bíblia diz, vós sois, o quê? Vós sois deuses. Quando? Quando você tem o sinal. Quando você tem a palavra, você se torna uma miniatura de Deus, um pequeno Deus. Oh, não vê, mas se houver algo no fogo que eu tenha que pegar, minha mão me obedecerá. Estão vendo? Isto mesmo, veja, você vai querer ser cauteloso com o que fazer. Você não vai ser um malabarista, exorcista, arrastador de mala. Eu fiz isso, eu curei os enfermos. Aí você está enquadrado em Mateus 7:22. Eles vão dizer para Jesus, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, arrastador de mala. Jesus vira e diz, apartai-vos de mim, malditos, praticantes de iniquidade. Para começar, um verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo, não arrasta mala. Ele é humilde. Toda a honra, toda a glória ele transfere para Deus. Não é eu, é Ele. É Ele, é Ele. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Irmão Magnor aqui. Isso te ajudou? Ajudou, irmã? Ajudou, irmão? Vamos voltar para casa mais deslumbrante com este evangelho que nós possuímos? Vamos orar, todos orem. Senhor nosso Pai Celestial, estamos tão agradecidos porque nós recebemos o Espírito da verdade, Senhor. Muitos aí têm recebido o Espírito do erro, Senhor. Mas o Senhor tem, Pai bendito, colocado em nós o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade faz com que nós sejamos cautelosos no que vamos falar, no que vamos pensar, no que vamos fazer. Ó Deus, te agradecemos por essa mensagem tão linda, Senhor. Essa mensagem ela veio direto do trono de Deus. Para o Senhor nos orientar o que fazer, Senhor. Ó Pai Celeste, que riqueza é isso que nós temos, Pai. Nós não estamos aqui à toa, como o pastor João orou. Nós estamos aqui para ser instruído por esta verdade, Pai. Deus, muito obrigado por essas instruções. Pai Celestial, nos ajuda a colocar em prática isso. Nós sabemos que a autoridade, a única coisa que o diabo respeitará é esse sinal dentro de nós, Pai amado. Nós sabemos que o Senhor pode ouvir nossas orações, e Senhor, nos ajuda a fazer o que cabe a nós fazer, para obter isso, porque nós sabemos que há um preço que eu tenho que fazer, Pai, há algo que eu tenho que buscar, ler a Bíblia, orar, ler as mensagens, estar envolvido nas reuniões, onde o Senhor estiver, onde essa palavra estiver, tudo isso é para nos ajudar, ó Pai Celeste, receber este sinal na alma, Pai bendito. Esse é o nosso desespero, essa é a nossa angústia, em busca desse sinal. Nós não estamos aqui para esquentar bancos, não.
espiritual. Nós estamos aqui em busca disso desesperadamente, Pai bendito. No nome para Senhor, para deixar um bom legado, para deixar um bom livro, para as pessoas quando for lerem, ó Deus, ver Deus em nós, Pai. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos que isso seja vivificado nos nossos corações. Esse ensinamento que recebemos hoje e que possamos levar para nossos lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmã Eliane, vem cá cantar com a irmã Rebeca. Eu preciso pensar mais em Deus. Meu altar, não deixe ele ficar quebrado, Senhor. Conserte meu altar. Cada dia eu quero ter um altar perfeito. Não quebrado, mas um altar perfeito. Jesus os abençoe, irmão. Amanhã, às 18 horas, grande culto teremos lá em Taguatinga, Santa Ceia. Vocês podem ir lá, gente, não é pecado não, pode ir. Eu vi esses dias, tanta gente lá do Jardim Ingá foi, irmãos foi, e Deus vai repor sua gasolina. Você gastar gasolina em prol das coisas de Deus é bom. Tem a Kombi que sai daqui 15 para 5, vai, e você pode ir no seu carro também e encher com o salãozinho lá, né? Se abençoar. Domingo, traga a mensagem de manhã, um prisioneiro, estamos estudando ela. E às 5 horas da tarde, domingo, começa a Santa Ceia. Deus abençoe a irmã que nos visita ali, Deus abençoe todos vocês. Abraço um ao outro, volte para casa abençoados. E domingo de manhã estaremos aqui, 8 horas da manhã, para falar mais desse prisioneiro. Esse assunto é tão empolgante. Paulo, um prisioneiro de Jesus. Deus os guarde pelo seu poder. Deus os abençoe. Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem
consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Mas Jesus, com sua graça infinita e inefável, me estendeu sua mão tão amável e me trouxe de volta